alunos do segundo semestre, tudo bem com vocês? Vamos hoje começar mais uma aula de História, a aula de número 3, e nesta aula nós vamos estudar o Brasil pré-colonial, ok? Bom, Brasil pré-colonial é aquele período da história do Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses. Nós já vimos na aula anterior, na nossa primeira aula, como é que foi ocupado o continente americano. Nós vimos lá a teoria, né, do homem chegando pelo Estreito de Bering e também cruzando o Oceano Pacífico. Na segunda aula, nós estudamos sobre os povos pré-colombianos, né, onde nós vimos lá os astecas, os incas e os maias, além dos índios brasileiros do período. Estudamos um pouco sobre como é que eles se organizavam, a religião, a cultura, os aspectos de desenvolvimento. E agora nós vamos trabalhar especificamente os povos nativos do Brasil. Então vamos deixar astecas, maias e incas, que eram povos que habitavam mais México, América Central e a América do Sul, a América Latina, e vamos focar basicamente aqui nos povos que habitavam o Brasil, né? Então, para falar dos povos nativos do Brasil, a gente vale lembrar que antes da chegada dos portugueses aqui na América, existiam de 1 a 5 milhões de indígenas habitando esse território. Então, isso aqui já era terra de vários povos, né? Não era um lugar desabitado. Vale lembrar, a título de informação, que hoje nós não temos no Brasil mais do que 800 mil índios, né, pelo último censo. Então é uma redução drástica. Esse contato do português com o índio não foi nada vantajoso para os nossos nativos aqui da terrinha. Bom, no início, né, junto com os portugueses, além daquele povo todo, marinheiros e tal, veio aqui para as terras brasileiras este pesquisador, esse historiador alemão, Hans Staden, e ele foi o primeiro a escrever, desenhar e registrar como é que era o modo de vida dos nativos aqui que viviam no Brasil. Então, se nós hoje sabemos alguma coisa dos povos nativos do Brasil, é graças ao Hans Staden e um outro francês que veio para cá nas expedições e fizeram os registros, né? Entre os registros do Hans, ele registrava em desenhos como é que eram as aldeias, como é que eles se vestiam, o tipo de pintura que faziam e tal. Então esse registro hoje todo ainda existe, ainda está disponível, e é como a gente conhece o modo de vida desses nativos que viviam aqui naquele período. Bom, quando falamos de povos que habitavam o Brasil, eram vários, né? Dentre esses 5 milhões tinham vários, mas dois se destacam. Então nós vamos ter os povos tupi e os povos guaranis. Então, tupis e guaranis basicamente é a base dos nativos brasileiros. Eles habitavam todo o litoral e boa parte do interior do país. Então, se forem a título de registro, estes então são os nossos principais descendentes, eram os mais desenvolvidos, foram os que tiveram maior contato com o branco europeu. Então nós temos aí um exemplo de um povo tupi ainda hoje, né, essa foto atual, e nós vamos ter também exemplo dos povos guaranis, que ainda hoje tentam, na verdade, manter vivas as suas tradições, inclusive com a pintura corporal. Se vocês olharem neste mapa, vão ver a distribuição, né, dos povos indígenas aqui no Brasil na época do descobrimento. Então, esse amarelo ocre que está aí é a representação dos povos tupi, guarani. Então vocês podem ver que eles se estendiam desde o norte do país, por todo o litoral até o Rio Grande do Sul. Então são os mais expressivos, digamos assim. Mas além deles, vamos ter aí outros povos, outras etnias que habitavam o país no período. Bom, falar dos povos indígenas que habitavam aqui, a primeira característica principal, assim, o que mais destaca neles, é que eles eram extrativistas. O extrativismo ainda hoje é uma prática de muitos povos e consiste em você viver daquilo que a natureza lhe oferece. Então, os nossos nativos daquele período e muitos nativos ainda hoje
vivem basicamente da caça, da pesca, da coleta de frutos e da agricultura. A agricultura está destacada aí para vocês entenderem o seguinte: quando nós estudamos sobre os povos nômades e os povos sedentários, uma das coisas que fez o povo ficar sedentário, ou seja, fixar-se em um lugar, foi exatamente a agricultura. No entanto, os povos brasileiros, apesar de praticarem agricultura, de plantarem milho, mandioca e frutas, etc., eles não se fixavam. Eles só ficavam num período, por um período máximo aí de 4 anos, enquanto tinha recursos para serem explorados, depois partiam para um outro lugar, onde tivesse melhores condições, e futuramente voltavam para este lugar, quando ele já estava recuperado e podia, então, oferecer recursos aos indígenas. Então, extrativistas é essa característica dos povos indígenas de coletar, de viver daquilo que a natureza oferece, sem causar danos, né, sem causar maiores danos. Eles deixavam a terra descansar e posteriormente voltava a ela num outro momento. Bom, a pesca, né, principal fonte de alimento dos povos, esse caráter de pescador fazia com que eles se estabelecessem quase sempre às margens de grandes rios. Então nós vamos ter aqui em Goiás, por exemplo, rios como o Araguaia, que era amplamente povoado pelos povos indígenas do período. Então, se oferecia comida, se era bom de pesca, lá estavam os índios estabelecendo as suas colônias. A mandioca é o principal cultivo que eles tinham no período, ainda hoje, né, e essa é uma herança que passou para nós também. Os portugueses aprenderam esse cultivo e hoje, basicamente, toda a população brasileira gosta de farinha, e isso tem origem indígena. E quando falamos de sedentários e nômades, nós já estudamos sobre isso, mas é sempre bom lembrar que sedentário significa aquela pessoa que está fixa, né? Nós, por exemplo, somos sedentários porque estamos fixos na nossa região, no nosso lugar, e não somos, por exemplo, o contrário, que são os nômades que vivem de lugar em lugar, como são, por exemplo, os ciganos, né? Que são povos nômades que habitam em acampamentos daqui para ali, onde tiver melhores condições de vida. Nós temos aqui uma outra representação de uma taba indígena, né? Essas tabas eram o modo como as aldeias se organizavam. É lógico, isso aqui é um desenho, né? Nem todas eram assim organizadinhas, com cerquinhas, haviam aldeias muito rústicas, isso porque o nível de desenvolvimento dos povos não era o mesmo, enquanto uns estavam mais desenvolvidos, outros estavam menos desenvolvidos, mas dá para se ter uma ideia de como é que era a organização da taba, né, da aldeia indígena. Essa aldeia indígena, essa taba, ela era composta por várias ocas, né? A oca é a casa propriamente dita do indígena, e uma característica interessante é que as ocas eram coletivas. Então, eu não tinha a minha oca, por exemplo, para viver individualmente com a minha família. As famílias viviam coletivamente nesta grande oca que podia comportar aí de 60 a 160 indivíduos morando em uma única oca. Então, oca, uma casa coletiva dos indígenas. Essa é uma representação de uma taba, né, de uma aldeia indígena. Ela é atual, ela está situada no Alto Xingu, e nós vamos ter aí as várias ocas que compõem esta aldeia indígena. Dá para notar as várias trilhas também que tem, e é interessante que vocês saibam que uma oca, uma taba, uma aldeia indígena, não quer dizer que aquele povo se resumia apenas àquela aldeia. Então, haviam várias aldeias interligadas, eram como cidades hoje, todas pertencentes a uma mesma etnia, a um mesmo grupo de indígenas. Quando falamos então da alimentação dos indígenas, já falamos que a mandioca era o principal alimento, né, a base da alimentação indígena, mas eles também se alimentavam de mariscos, né, principalmente os indígenas que viviam no litoral, além dos mariscos, peixe, que é base da alimentação indígena, e frutas, né, de um modo geral, as frutas que eram encontradas na região onde eles habitavam.
Falando então de alimentação, a gente passa para as práticas, né, desses povos. A maioria dos povos, eles tinham o conhecimento, né, do trançado, eles desenvolveram a técnica, a arte de produzir cestarias, e nós temos uma herança hoje, por exemplo, o jacá, né, que é aquele de transportar milho na fazenda, que é uma herança indígena. As cestas que nós temos e utilizamos em casa também têm essa origem. As esteiras, né, que tínhamos para dormir, a rede, por exemplo, e todas elas são cestarias produzidas pelos indígenas. Lembrando mais uma vez que isso, lógico, não era todos os povos indígenas, mas uma grande parte, os mais desenvolvidos, já tinham esse conhecimento. Além das cestarias, eles também tinham, principalmente a arte marajoara, né? Eles produziam artigos de cerâmica, né? Então já produziam potes, já produziam vasos, além de instrumentos religiosos, né? Figuras religiosas. Um outro domínio de técnica que nós tínhamos dos povos primitivos. Falando de divisão do trabalho, né? É uma comunidade, todo mundo trabalha, tudo que produz é dividido coletivamente, mas o trabalho era dividido por sexo. Então nós vamos ter funções que eram exclusivas dos homens e funções que eram exclusivas das mulheres, né? Então havia essa divisão sexual do trabalho. Por exemplo, o que cabia às mulheres fazer, executar? Elas plantavam, cuidavam do roçado, cuidavam dos filhos, da alimentação, do vestuário, da pintura corporal, produziam bebidas. Então, esse era basicamente o trabalho doméstico, né, que ficava a cargo das mulheres. Aos homens cabia proteger a aldeia, caçar e a arte da guerra, né? Os guerreiros era a maior honra, digamos assim, era o nível mais alto de honraria que o indígena poderia ter, é participar da casta dos guerreiros. Exemplo aqui dos trabalhos executados pelas mulheres, nós vemos aí, enquanto a mulher está cuidando da cestaria, de fazer comida, de cuidar dos filhos, o índio está ocupado com as suas flechas e o filho ali do lado já aprendendo o ofício para seguir os passos do pai. Então a caça era este exemplo da base da alimentação dos indígenas, isso era uma função dos homens, e havia uma iniciação, né, para que os jovens índios também acompanhassem para aprender a arte da caça. E os guerreiros, quando falamos em guerreiros dentre as tribos indígenas, destacamos a tribo dos Tupinambás, que é considerada até hoje os maiores guerreiros, as tribos mais valentes, né, viviam da guerra. O chefe indígena, né, na divisão social dos índios, nós vamos ter o chefe, o pajé, que é o xamã da aldeia, os guerreiros e a base da sociedade, os anciões, que eram os índios, que eram valorizados na cultura indígena pela sua sabedoria. Essa organização social é definida pelo desenvolvimento, né, dessas tribos indígenas, e no campo da religião, a gente pode dizer que os índios eram politeístas. Nós já estudamos sobre politeísmo. Politeísmo é quando você cultua várias divindades, e esse politeísmo que os índios brasileiros praticavam é aquele politeísmo ligado à natureza. Então nós vamos ter, por exemplo, a adoração a Tupã, o deus Sol, Jaci, a mãe Lua, Guaraci, que era o protetor. Então nós vamos ter as divindades que esses indígenas tinham, estavam intimamente ligadas aos elementos da natureza. Além destes, lógico, tinha vários outros, e tudo vai mudar quando tem esse primeiro encontro com os portugueses, né? Os portugueses chegam às terras brasileiras, encontram os povos que habitavam o litoral. Muitos deles não têm contato, mas aqueles que têm contato vão ser ou escravizados ou enganados, de certo modo, para trabalhar para os portugueses. Esse trabalho primeiro vai ser com a exploração do pau-brasil, então os índios tinham que cortar, tinham que carregar, transportar esse material até os cais para serem transportados então para a Europa. Então
a primeira base da economia portuguesa aqui no Brasil vai ser a exploração do pau-brasil e vai ser utilizando a mão de obra escrava, no caso do indígena, né? O pau-brasil que era utilizado para fazer a extração da tinta vermelha, que era a principal fonte, então, de aproveitamento dessa madeira. Além da exploração do pau-brasil, os portugueses também exploravam a venda de animais silvestres. Então, neste caso, os indígenas capturavam esses animais, entrando floresta adentro, e os portugueses levavam, então, para Portugal e aí disseminava para a Europa. Então, nós temos com isso que esse primeiro contato, a chegada do português em terras brasileiras, foi um desastre para os indígenas, de um modo geral, porque de 5 milhões cair para drásticos 800 mil, nós vamos ter aí as doenças trazidas pelos portugueses, que causou a dizimação de vários povos, e além disso, a escravização, que também causou aí a morte de vários indígenas, o fim de vários grupos. Vale destacar que há um folclore, né, uma cultura que diz que os índios não serviram para o trabalho e por isso foram substituídos pelo escravo africano, mas isso não é verdade, porque os indígenas, depois de serem enganados e comprados por quinquilharias e trabalhar em troca de chaveiros e espelhos e machados e facões, eles, para se libertarem dos portugueses, tiveram que lutar e mesmo assim ainda foram capturados e eram utilizados como mão de obra escrava durante todo o Brasil colônia. Então, essa questão de dizer que o índio não serviu por ser preguiçoso é uma balela. Na verdade, ele foi escravizado durante todo esse período, por mais de 300 anos, inclusive junto com o escravo africano, né? Mas isso é assunto para uma próxima aula, onde a gente vai aprofundar essa questão do Brasil pré-colonial e as formas de exploração. Espero que vocês leiam o texto de apoio, discuta lá no grupo, quando a gente for participar, que vocês possam trazer suas ideias, as suas concepções, depois de ter lido, para a gente poder fazer um debate legal, ok? É isso. Aguardo vocês, então, na nossa próxima aula e espero que todos estejam bem. Até lá.